Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus para todos vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Queridos, prestem bastante atenção nesse vídeo de hoje, tá? Deixa eu dizer uma coisa. Deus está falando, meus irmãos. Deus está falando através dos verdadeiros profetas. Nesses últimos dias, Deus tem derramado do seu Espírito muita atenção, meus irmãos. Você que está inundado, você que está mergulhado no pecado, você que não se arrependeu, você que está vivendo de qualquer maneira, você que está vivendo de forma desordeira, muito cuidado. Jesus está voltando. Jesus está voltando, meu amigo. Se arrependa. Eu vou colocar um vídeo aqui de um menino que ele tem uma forte revelação. Uma forte revelação. E ele conta nesse vídeo o que ele viu nos últimos dias, no arrebatamento e antes do arrebatamento. Eu vou deixar você assistir esse vídeo aí, tá? Deus te abençoe, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe o seu like para que o YouTube continue entregando aos irmãos e a todas as pessoas que estão ligadas nos últimos profetas dos últimos dias da Igreja na Terra. Tá bom? Para você que não me conhece, eu sou Josué Aleph, sou pastor da Igreja Evangélica Ministério Apostólico Atos 2 e estou aqui nesse canal para mostrar a você os últimos profetas que Deus tem levantado para alertar o Brasil e a sua igreja na terra. Deus te abençoe, fique com o vídeo aí. Eu estava em minha casa cuidando das minhas coisas e eu ouvi batidas fortes na porta. Então a minha mãe e meu pai começam a guardar todas as coisas e esconder pela casa para que eles não nos encontrassem. A porta então finalmente quebrou, ainda estávamos em nossos esconderijos, mas clamamos a Deus e então Deus nos ouviu. E Ele enviou alguns poderes para que pudéssemos congelar aqueles homens. Então eles não podiam se mover e nem enxergar nada. Então, desde que isso aconteceu, minha família simplesmente correu pela porta, sem passar por eles, olhando para trás. E então nós fugimos, finalmente saímos. A visão deles era que eles estavam descongelando e eles foram ficando confusos. Eles não lembravam de nada enquanto corríamos. Então havia um bando de atiradores atrás de nós, tentavam atirar em nós, mas então todas as balas eram perdidas. Então eu consegui ver a mão de Deus à minha frente e Ele disse: venha até mim. E quando fomos até Ele, era como se estivéssemos sido elevados ao céu, mas nós não fomos levados para o céu imediatamente. Ainda tínhamos alguns trabalhos que deveríamos realizar. Então, desde que Deus nos levou para cima no ar, fomos enviados para um lugar onde encontramos outros missionários e outras pessoas. Muitas outras pessoas. Então seguimos em frente pregando o Evangelho. Mas o problema foi que quando nós estávamos pregando lá na frente, alguém que estava lá atrás gritou: corram por suas vidas, corram por suas vidas. E rapidamente eu e minha família estávamos correndo. Então mais atiradores estavam tentando atirar em nós. Neste momento, algo que chamou minha atenção foi que muitas pessoas estavam entregando a sua própria vida para que outros pudessem continuar o seu trabalho para Cristo naquele momento, impedindo que os atiradores fossem atrás dos demais. E naquele momento, dentro daquele sonho que o Senhor estava falando comigo, eu percebi que se eu precisasse de ajuda, eu podia apenas invocar a Deus. Então eu andei para um lugar onde estavam cheios de robôs por toda parte. Haviam máquinas em restaurantes, dentro de centros comerciais,
tudo que eu quisesse comprar era como uma impressora de 3D. Por exemplo, se você quisesse uma lasanha ou hambúrguer, você apenas imprimia naquelas máquinas 3D cheios de nutrições falsas, e eu também vi pedaços de insetos. Mas as pessoas que comiam não podiam enxergar isso porque estava tudo coberto por esta impressora 3D. Então aquelas comidas têm gosto de comida, sabor, textura, cheiro, porém não são comidas verdadeiras, são produtos químicos muito prejudiciais que eles estão colocando dentro de seu corpo. Então eu rapidamente avancei no tempo e eu vi algumas lojas com câmera na porta. Quando você entra, essa câmera tirava fotos suas. Eles podiam encontrar todos os detalhes e segredos que você tinha na sua vida, no seu dia a dia, quando você entrava na loja. Quando eu entrava nesta loja, eu percebia que ali dentro eles não vendiam alimentos normais como estamos acostumados, mas eles vendiam embalagens especiais com estes produtos químicos que eram diferentes. Então eu fico me perguntando o que era aquilo. E então, quando eles iam comprar, eu percebi que eles tinham os chips nas suas mãos direitas. E por dentro, eu só pude ver que estava dentro das suas mãos. E quando eles queriam comprar, eles apenas colocavam lá a sua mão. Havia um quadrado e eles colocavam a sua mão em cima deste quadrado. Fazia um barulhinho e eles podiam comprar. E aí mostrava quanto eles tinham no banco, qual o saldo que eles tinham e alguns outros detalhes sobre a vida da pessoa. Foi aí que eu percebi que não existiam celulares, computadores, iPads, iPhones, e apenas na mão abria esta tela e onde a pessoa simplesmente podia fazer o que quiser. Então eu avancei rápido novamente e eu ouvi queimando Bíblias. Então o Senhor me ajudou a lembrar daquele versículo: todo aquele que quiser conservar a sua vida, perdê-la-á, e todo aquele que perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la novamente. Então eu vi a cena de uma mulher dizendo: não, você não vai queimar a minha Bíblia, você não vai queimar a minha Bíblia, e ela segurava esta Bíblia. E então eles a mataram, mas antes dela morrer eu vi o espírito dela sendo levado pela mão de Deus direto para o céu antes que ela tivesse sido atingida por aquela bala. E ela então não sentisse dor ou a morte. Então eu tive uma segunda visão, onde um homem estava segurando a Bíblia e ele disse: eu entrego esta Bíblia para vocês para que eu possa viver. Mas o que aconteceu de repente foi que a sua mente se tornou totalmente branca e ele começou a agir como um zumbi. Ele não tinha reação, não tinha sentimentos, ele estava apenas como um zumbi parado. E ele andava ao redor, mas ele não sabia direito o que fazer. Então eu percebi que a inteligência artificial estava controlando ele. E não só ele, eu percebi que ela controlava todo o universo. Então eu jejuei e tive esta experiência novamente. Eu estava no ar olhando para todas as pessoas que estavam olhando para o céu e clamando em alta voz, além de estarem também dizendo coisas feias, reclamando. E eu estava no céu e eu vi no céu tantas pessoas comigo. Eu estava tão chocado de ver muitas pessoas no chão que eu conheço, que eram meus amigos. Então, quando eu fui levado, eu vi um trono e Deus estava sentado nele com o seu rosto muito brilhante. E então, de repente, eu vi anjos que tinham 4 rostos, 4 faces, um humano, uma águia e alguns outros 2 rostos. Neste momento eu vi um grande livro e Deus pegou este livro e ele tinha que pronunciar um nome que estava escrito neste livro de uma pessoa, e aquele nome que ele pronunciava, a pessoa tinha que ir até o trono de frente
para olhar para Deus. E aí Deus veria o que a pessoa tinha feito, e aqueles que tinham se arrependido dos seus pecados, Deus havia esquecido daqueles pecados, e aqueles pecados tinham sido apagados e não estavam mais existindo no livro. Mas aqueles dos quais a pessoa não se arrependeu do pecado ainda estava lá no livro. Então, a minha mensagem que ficou naquele momento é que precisamos nos arrepender agora, antes do dia do julgamento. Então vou continuar a minha história. Então de repente Deus chamou o meu nome e eu já tinha me arrependido dos meus pecados. Então eu ouvi Deus dizer: muito bem, servo bom e fiel, entre na alegria do seu mestre. Muitos haviam ouvido isso e estavam bem felizes, mas aqueles que estavam no chão xingando depois de não terem subido, e essas pessoas continuavam xingando e reclamando, e o Senhor os mandou para o inferno. Mas antes deles serem enviados para o inferno, eles começaram a chorar e pedir perdão pelos seus pecados, mas já era muito tarde para arrependimento, tarde demais para pedir ajuda. E neste momento eles caíram no inferno, e eu ouvi que eles choravam, sofriam, gemiam. Todo tipo de dor que existe no mundo estará lá, será encontrada ali no inferno. Enquanto que o céu será algo maravilhoso, o paraíso. Eu quero dizer, eu não entrei no céu, eu não vi o céu. Eu apenas entrei em uns portões que eu sabia que tinha a ver com o paraíso. Então, as ruas eram de ouro, os portões de ouro, haviam pedras preciosas, diamantes por toda parte. Você tem uma escolha agora. Você quer ir para aquele lugar horrível no inferno, ou você deseja ir para o paraíso, onde você vai desfrutar de alegria? Você tem a sua escolha agora. Pense sabiamente. Eu era um adolescente naquela época e agora eu tenho 11 anos. Você pode imaginar o quão perto pode estar este momento. Eu tenho 11 anos hoje e eu já era adolescente neste sonho, nesta visão que o Senhor me deu. Pode ser que faltem poucos anos de distância para isso acontecer, ou pode ser que aconteça tão rápido que a gente não consiga imaginar. Então, você tem a sua escolha. E pode ser uma experiência bem traumatizante, mas ainda assim foi muito excitante para mim e inesperado. Uma outra coisa que eu também vi foi que muitos entregarão seus próprios filhos em troca da sua própria vida. Estarão dispostos a desistir daquela criança apenas para viver, mas fazendo isso, quando ele viver, ele também vai junto com a besta, vai junto na lama para o inferno. Esses estarão com o chip, com esta marca da besta. E estas pessoas, elas vão ver os robôs e vão tratá-los como amigos, porque estes robôs estarão por todos os lugares, e quando você quiser falar com o robô, você vai poder falar como um verdadeiro amigo e tratá-lo assim. Então, tudo isso, de certa forma, também tem um controle mental dos robôs e com estas pessoas. Então, o que eu percebo é que, assim como Ezequiel foi levado para o Vale dos Ossos Secos e o Senhor mostrou toda aquela visão para ele, como se o corpo dele tivesse transladado para um outro lugar, eu sinto que aconteceu isto comigo. E o Senhor me levou e trouxe novamente para os dias de hoje, para que eu pudesse trazer esta mensagem e contar estas coisas para vocês hoje e alertá-los daquilo que está por vir. Então, eu te digo, arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo.